Olá, magos e magas! Bem-vindo a essa aula sobre Niyamas. Niyamas faz parte dos 8 passos do Yoga de Patanjali como uma das ferramentas para diminuir o sofrimento. São 5 niyamas, tá? Os niyamas, diferentes dos yamas, os yamas são condutas externas, são condutas éticas e também morais, mas os niyamas, eles são observâncias internas, representam o nosso comportamento com nós mesmos, né? Então, o nosso estudo aqui, a partir dessa filosofia milenar que funciona, porque já está mais de 7.000 anos aí à nossa disposição, e agora a gente vai ter acesso a esse conhecimento, e eu quero que vocês se observem. Ao longo desse desafio de 21 dias, a gente colocou em práticas esses princípios, mas talvez não com esses nomes. Mas, se você fez as atividades do desafio, você observou isso internamente. Vamos para a aula, então, para esses niyamas, né? Os niyamas, eles querem nos ensinar que, por exemplo, a pureza, né? A pureza é Sautya, é o nosso, ou Saucha, que eles chamam, mas Sautya é a nossa joia que nos convida, é pureza que nos convida para limparmos os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas palavras e o nosso corpo. Então, o nosso detox ayurvédico, ele também tem esse propósito de limpeza energética e dos nossos corpos como um todo. A pureza, os yogis descobriram que as impurezas externas e internas do corpo afetam negativamente o nosso espírito. E por isso que a gente deve cultivar Sautya, né? Cultivar a pureza. É um convite para limpar o nosso corpo e o nosso comportamento. Por exemplo, não cultivar a raiva é Sautya. Não cultivar uma alimentação pesada é Sautya, ou seja, uma alimentação mais saudável. Manter o nosso corpo ativo, saudável, com atividade física, com prática de yoga, a própria prática de yoga, como ela trabalha os nossos chakras, o nosso nível energético, é uma prática de purificação. Os asanas, os pranayamas, a respiração é uma prática de pureza. Que nem eu deixei para vocês uma aula de respiração, é uma forma da gente limpar o nosso corpo, a nossa mente também, porque a respiração trabalha no nosso sistema nervoso. E as meditações ajudam a limpar os nossos pensamentos, fazer a gente alinhar o nosso propósito de vida junto com com aqueles pensamentos que nos sabotam, com os pensamentos negativos a nosso próprio respeito, a forma como a gente se enxerga. E é muito importante aqui trazer de volta para vocês que a nossa performance em vida, né, os nossos comportamentos, com 4 pilares da autoestima, né, que é a autoimagem, que é como a gente percebe o nosso corpo, o autoconceito, como eu percebo o meu comportamento, se ele é coerente, se ele não é, o nosso auto-reforço, que significa que a gente vai dar valor para aquilo que a gente conquista, para os nossos pequenos avanços, nossos pequenos passos, um dia de cada vez. E a nossa autoeficiência, que é como você se sente capaz de realizar novos desafios. Então, através dessa autoestima, desses 4 pilares, a gente consegue trazer pureza e ele nos orienta a ter comportamento melhor, porque nos tornamos mais disponíveis para as qualidades, para as habilidades da nossa vida, para nos conectarmos com o nosso lado divino. E aquela vida que a gente tanto busca, que a gente tanto almeja alcançar, né? Não é um lugar específico, mas é um passinho de cada vez. Então, além disso, nos fortalece a pureza, se a gente pratica, nos fortalece
para nos desenvolvermos e sermos capazes de a gente se manter puro. E a gente vai começar a purificar o nosso corpo, a nossa fala, os nossos pensamentos, vai começar a selecionar melhores os programas que a gente assiste, as músicas que a gente ouve, vai fazer essa limpeza energética também dos relacionamentos. Quando a gente percebe que uma pessoa nos deixa mais cansada, que é um pouco tóxica para o nosso cotidiano. Esse princípio tem o propósito de purificar a maneira como a gente se relaciona com aquilo que é mais importante para nós, né? É a qualidade de a gente se alimentar e se alinhar com os outros e com as tarefas à nossa frente e com nós mesmos. Que a gente vai limpando, que nem limpar a casa, a gente vai tirando e removendo as impurezas, a sujeira, a bagunça, tá? Então a gente começa a observar os lugares, tudo que entra no meu sistema. Se eu estou com uma alimentação pesada que me deixa desmotivada, que me deixa desanimada, que suga minha energia, que depois que eu me alimento eu começo a ficar indisposta, é preciso refazer essa autoanálise e limpar. Bom, posso gostar de uma certa coisa, mas ela não faz bem para o meu organismo, né? Então é uma coisa que a gente começa a limpar o nosso sistema como um todo. Programas de TV, como eu comentei e tal. Os pensamentos que eu repito, se você fez as práticas aqui, você viu como as suas crenças levam você para um lugar onde você não deseja estar, para um lugar onde você se sente cada vez mais incapaz e perde a confiança em si mesmo. Então é muito lindo esse niyama, porque ele, se a gente praticar ele, o resto já começa a se desenrolar, começa a ficar mais leve o processo. Vamos para o segundo niyama. O segundo niyama, que a gente chama, é o santosha, que significa contentamento. Que ele não pode ser buscado, ele deve ser praticado de dentro para fora. É aceitar com serenidade os fatos e acontecimentos e não lutar contra eles. É estar num estado de apreciação, de contemplar aquilo, a nossa vida, o nosso entorno, não querer mudar, aceitar a realidade como ela se apresenta e identificar que a gente, num estado contente com nós mesmos, nos traz mais felicidade, mais paz de espírito. Por exemplo, o contentamento ele só pode ser encontrado por meio de aceitação e do apreço, né, da valorização em relação à maneira como as coisas são. Nada é por acaso. Então, se você está passando por um momento difícil, contemplar esse momento, o que eu posso aprender com isso? O que eu devo aprender com isso? Quanto mais a gente aprende a não interferir nas coisas como elas são de fato, e mais contente eu vou me sentir com quietude, com equilíbrio. A questão do contentamento, por exemplo, dentro de uma prática de yoga ou de uma meditação, a gente aceitar como a gente está naquele momento, que é a nossa realidade, de não colocar uma expectativa exagerada em cima. Eu quero me sentir levitante quando eu meditar. E aí você não alcança essa levitação, e aí você se sente frustrado. E aí você não contempla que você fez algo, que você plantou méritos, colocou excedente bom no seu cotidiano. Porque a prática da meditação, a prática do yoga, eles têm esse potencial de fazer a gente identificar: eu tô assim hoje, não foi da maneira como eu queria, a minha expectativa, mas é a realidade que eu me encontro. Eu queria colocar o pé atrás da cabeça, mas a minha realidade é outra, é eu contemplar, é eu aceitar que a minha perna não vai até a cabeça, ela vai só até a altura do quadril, tá? É contemplar isso. Nos ensina a aceitar, né? O terceiro niyama é poderosíssimo, que ele é tapas, é a autodisciplina. Autodisciplina
seria o esforço, né? Para a gente mudar um hábito, trazer mais qualidade de vida para nossas vidas, exige de nós um esforço, uma dedicação, um comprometimento. Significa que a gente pode trazer uma purificação do nosso espírito com austeridade. É aquilo que nos faz mudar. E a mudança nos transforma em pesos pesados espirituais no jogo da vida para uma preparação da nossa própria grandeza. A gente transmuta, sai de um estado onde a gente se sente pesado para um estado onde a gente se sente grande, se a gente se sente poderoso, autoconfiante. Então, por isso, se a gente coloca, vou começar o desafio, vamos até o fim, ter essa disciplina de encarar todos os dias as consequências dessa decisão. É uma escolha. Então, a gente sabe que não é fácil para uma pessoa de bom caráter quando as coisas estão indo bem, mas quando elas ficam mais sombrias, a gente desanima. É natural para a gente. É a lei do ritmo que a gente comentou nas leis espirituais. É a gente entender que também teremos dias que não são tão motivadores, né? Mas a gente tem que ter a disciplina, continuar fazendo, a constância. Em vários livros de autoajuda, várias palestras que vocês vão ouvir, vai trazer esse conceito. Napoleão Hill, Joseph Murphy, Dr. Joe Dispenza, eu poderia falar muitos nomes aqui. Todos vão trazer como um sucesso, uma ferramenta para alcançar o sucesso, seja lá o conceito que você tem de sucesso, a autodisciplina como sendo uma ferramenta fundamental. Porque a autodisciplina vai fazer você agir de acordo com aquele propósito que você estabeleceu. E você vai trazer mais harmonia. Seja ela eu me disciplinar para meditar todos os dias 15 minutos, seja para fazer atividade física, seja para eu ter uma boa alimentação, seja para eu ter dedicação no meu trabalho, ser produtivo, a autodisciplina está presente em todos os momentos e em todas as esferas do nosso ser. É uma conduta de dentro para fora, é um estímulo para a gente. E quem você é nesses momentos que você desanima? Você é aquela pessoa que volta ao padrão antigo, aos padrões destrutivos? Ou você é aquele refinamento, o princípio que te convida, esse princípio da autodisciplina te convida a fazer um refinamento do seu próprio caráter? É de você aperfeiçoar, que nem aquela autoimagem que eu comentei com vocês, o autorreforço, a autovalorização, a autoeficácia. Você vai refinar essas qualidades em você. E faz questionar. Você consegue ser confiante em meio às dificuldades, em meio aos obstáculos, em meio a um dia de chuva já vai ser motivo para você te sabotar com a sua atividade física, ou você é disciplinado e determinado que vou então fazer uma atividade dentro de casa? É uma disciplina, é uma coisa que você tem que trazer de dentro para fora. E você consegue confiar no seu caminho para a mudança? Por isso que eu disse que ela é tão importante. Se você se mantém na disciplina, dando o seu melhor, você vai confiar que você está indo no caminho. Mesmo com aquela, comi a sobremesa após o almoço, burlei com a dieta. Mas é você entender, não, eu sou disciplinado, eu não preciso me culpar por isso. Eu já estou nesse caminho de mudança, já identifiquei que talvez essa sobremesa era uma coisa emocional que eu precisava para aquele dia. Ou era um privilégio que eu tive. E tá tudo bem. Eu tenho que voltar para a minha rotina. A nossa disciplina, ela é fundamental para estabelecer a nossa confiança, né? Seja fazer hábitos semanais, mensais, diários, ele é uma ferramenta poderosíssima de mudança. Então não desistam da sua disciplina. Se eu pudesse dar um conselho, eu acho que eu usaria esse conceito, esse princípio para aplicar em todo momento da sua vida, porque ele traria bons frutos, bons resultados e você não iria se arrepender.
Mas seguindo o nosso estudo aqui dos niyamas, entendido que essa questão do ritmo pode interferir na nossa disciplina, mas que a gente já entende, então a gente volta mais rápido, com menos culpa, para o nosso estado de equilíbrio e de ação. O nosso quarto niyama, ele significa, o nome dele é Svadhyaya. Svadhyaya significa o estudo de si mesmo. Durante esse desafio de 21 dias, a gente fez todas essas práticas de se auto-observar o tempo todo. Quando a gente está interagindo com outras pessoas, quando eu estou me relacionando com os colegas de trabalho, com a minha família, comigo mesma, com a minha criança interior. E esse estudo é a busca por autoconhecimento. A busca por autoconhecimento é avaliar o que nos motiva e o que nos molda, porque são literalmente as causas por trás da nossa vida que a gente está vivendo. É aquelas coisas que eu comentei de você plantar boas causas no seu jardim. Você planta boas causas, né? É um estudo de si mesmo, que nem a autodisciplina vai fazer você plantar causas e você estudar a si mesmo durante esse processo. Isso está funcionando, isso não está dando tão bem, o que eu posso melhorar. É o estudo que nos faz analisar as histórias que a gente conta para nós mesmos. Observar que essas histórias fazem parte de quem somos, da nossa bagagem, mas os efeitos que elas podem causar podem ser mudados se eu plantar novas causas, para eu não ficar refém, né? Esse autoestudo, esse autoconhecimento nos traz esse poder de transformar, de sair de um estado de espírito de raiva para um estado de aceitação. É o nosso autoestudo. É a habilidade de ver a nossa natureza divina através da contemplação das nossas lições de vida. Como eu digo, a faculdade da vida não traz um diploma, mas ela traz uma sabedoria. E isso ninguém tira de você. E as verdades que são reveladas através de meditações são conceitos que a gente carrega dentro de nós mesmos. De a gente, às vezes, reconhecer que nós erramos também com os outros. Não só os outros erraram com nós. A gente não se colocar nesse papel de vítima o tempo todo, mas também assumir as responsabilidades do nosso comportamento. E voltando um pouquinho do niyama da autodisciplina, o tapas, né, que é um tapa na nossa cara, é justamente nos colocar num papel de sermos responsáveis pelos resultados que escolhemos. Pelo que nós colhemos na nossa vida é resultado daquilo que fizemos. Hoje você é resultado das escolhas que você fez no passado, o trabalho que você está executando, o bem-estar que você está vivenciando ou não. Então, isso nos coloca num papel de responsabilidade. E, no fundo, esse princípio nos convida a nos livrar da percepção falsa ou ilusória e limitadora dos nossos egos, que nos impõe, né? Que a gente vai, às vezes, no impulso do ego, de eu querer me defender, às vezes, contra o mundo, e nos faz conhecer a verdade que somos parte de algo muito maior, que somos parte dessas leis universais, herméticas, que a gente estudou aqui, e que esse autoconhecimento faz a gente perceber que as nossas falhas e fraquezas nos dão a oportunidade de crescer, e os nossos erros nos permitem aprender se eu estou disposta a me conhecer. O que eu poderia ter feito diferente com esse erro? O que ele causou em mim? E o que a dor que ele causou no outro? É ter esse autoestudo constante. É um convite para a gente conhecer o eu. É a gente estudar, é a gente ler, buscar conhecimento fora, com as pessoas que a gente admira, para ver como a pessoa, como ela pode nos ensinar um pouco mais, mas sem anular o nosso próprio estudo. A gente tem que reconhecer o nosso eu divino, que eu faço parte, que o Deus que habita em mim,
existe também em você, dentro de você. O Namastê que a gente fala aqui é o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Então, é a gente reconhecer esse autoconhecimento nos proporciona esse poder de avaliarmos a nós mesmos, a melhorarmos, a refinarmos o nosso comportamento. Eu fazer uma alimentação diferente, perceber como eu me senti, deu mais disposição, não deu tanta, não senti tanto efeito, não desistir com facilidade de si próprio. Porque se você desiste de si mesmo, quem vai lutar por você? E o nosso quinto niyama é a entrega. A entrega em sânscrito que a gente chama de Svara Pranidhana. Svara Pranidhana é a entrega que seria também a devoção, é uma dedicação, é uma rendição dos frutos para um poder maior. É a gente honrar a história dos nossos deuses, das nossas entidades, das nossas divindades, do nosso eu superior, do cosmos, do universo. É honrar essa sabedoria divina presente em todos os momentos. A mãe natureza também é uma grande divindade. É a gente honrar a mãe natureza com toda a sabedoria que ela tem, com sol e chuva, com as nossas estações do ano que fazem nos trazer diferentes percepções de calor, frio, de frutos, de contemplação de um todo, né? Que nem aqui eu tenho a imagem de Ganesha, que ele não se tornou um deus hindu à toa, porque ele honrou a história dele, removendo obstáculos internos e externos, e hoje ele é um deus que a gente que podemos ser devotos a ele, porque ele remove os obstáculos, ele traz essa facilidade. Ou até mesmo que nem Jesus Cristo, né, no cristianismo, ele também, ele honrou a própria história com a sabedoria dele de carregar a cruz para salvar uma humanidade, e que ele hoje é considerado um grande Deus, um grande espírito de luz, e que ouve as nossas preces, digamos assim, porque ele fez por merecer, né? É essa devoção. Esse niyama tem dois aspectos comuns dentro do yoga, que a gente chama que é se dedicar a algo maior que nós mesmos, e a ação altruísta do nosso karma. De a gente plantar, aqui eu vou trazer um pouquinho do budismo também, que essa segunda parte da ação altruísta, das causas que eu comentei antes, que dentro do budismo a gente diz para fazer o excedente. A gente meditar todos os dias, mesmo num dia bom, eu tô tranquila hoje, vou meditar mesmo assim, porque é como se a gente estivesse plantando um excedente, um extra. É como se a gente colocasse naquele saldo bancário um extra, para quando eu tiver uma dificuldade, aquele saldo bancário vai me ajudar a sair mais rápido da sombra, digamos nesse sentido assim. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas é com devoção, com confiança, com envolvimento que a gente pode receber cada momento de coração aberto, inclusive as nossas dificuldades. Entender que os momentos ruins, que as leis que a gente comentou, as polaridades, o masculino e o feminino, os nossos ritmos, a nossa vibração, isso tudo nos interfere e a gente começa a aceitar com o coração mais aberto e aprender a cada instante. Em vez de remar contra a maré, a gente entrega para a gente acompanhar a maré, não lutar contra a natureza, né? Num dia de chuva ficar, puta que pariu, desculpa o palavrão, mas que droga, tá chovendo. Não, é aceitar que a chuva é necessária também. É essa devoção, é essa que a gente não tem, a meta é que a gente não fique separado do todo, que a gente se entregue e deixe o ego um pouco de lado, que o ego vai nos trazer muito essa conexão com o material, mas que a gente tem algo maior que nós mesmos. É entregar os nossos frutos
para algo que não está identificado em nós com o ego, mas que mora dentro de nós essa centelha divina. É um convite para a gente prestar atenção que a vida pede por nós, que a vida quer algo de nós. Entregar o resultado das nossas ações para a ordem cósmica, para as nossas meditações, de a gente conseguir plantar a abundância que a gente quer no útero do universo e confiar que ele vai trazer para a gente, né? Essa entrega mesmo, essa confiança, né? E aproveitar o destino, destino não sei se é bem a palavra, mas aproveitar o trajeto, aproveitar os momentos que você está vivendo, estar presente, se contemplar também, né? Que você também é um Deus interior, né? E devocionar a energia a si próprio. Isso também é fundamental. Então, esses niyamas, olha que sabedoria incrível, que realmente, se você aplicar, a gente realmente percebe que o sofrimento diminui. Porque temos aquelas condutas externas que a gente comentou na outra aula dos yamas, a não violência, a verdade, o não roubar, a moderação, o não apego. E com a pureza, a contemplação, o contentamento, né? A autodisciplina, o estudo de si mesmo, o autoconhecimento e essa entrega, tudo isso unido, gente, olha que potencial. Isso está linkado com todas as nossas leis herméticas, com todo esse poder universal de a gente realmente fazer algo por nós e ver que não é só o externo, mas que a gente tem que cuidar do que temos aqui dentro dos nossos corpos, da nossa alimentação, da nossa mente, né? Então tudo isso vai fazer diferença e vai trazer um processo de transformação para você. E espero que eu tenha alcançado o coração de vocês nesse desafio de 21 dias com toda essa percepção de poder interior que você tem, de dominar essas ferramentas. Porque domínio de alguma ferramenta para mim, agora trazendo uma percepção pessoal e não dos estudos de 7.000 anos, mas o domínio dessas questões, dessas ferramentas, nos traz uma excelência, uma eficiência na vida. E o controle, claro, a gente às vezes tem que controlar impulsos, mas o controle já tem um caráter mais manipulador, na minha percepção. Então eu gosto mais da palavra domínio, que eu quero dominar a minha mente, dominar as minhas crenças sabotadoras, para eu refinar o meu caráter, refinar o meu comportamento e trazer mais leveza, mais paz de espírito, mais compaixão, mais amor pela vida, sabe? Então eu espero que esses princípios do yoga também auxiliem você, assim como mudou a minha vida, e a gente começa a se comportar em pequenas mudanças, assim, que a gente vê que antes eu ficava mais irritada, eu começo a observar a mim mesma por quê, e que não tá sempre o problema no outro. Às vezes eu preciso refinar a minha respiração, refinar o meu comportamento, refinar o meu pensamento. Se eu coloquei as minhas crenças para fora e consegui visualizar elas, eu começo a ter mais entendimento de o porquê das minhas ações e trazer mais coerência entre o meu pensar, o meu sentir e o meu agir. Então eu espero que ajude vocês de verdade. Façam pequenas ações todos os dias, traz essa disciplina, aproveitem o processo, tragam diversão, porque se ficar pesado vocês vão desistir, vão se frustrar, e a vida é para ser leve, é para ser gostosa de ser vivida. Então, eu digo assim, do que adianta trazer um autoconhecimento se a gente também não traz, junto com esse autoconhecimento, uma diversão, a capacidade de se contemplar, de rir de si mesmo, de trazer humor também para a gente, porque a vida pede de nós essa sabedoria. Se a gente pratica isso,
a gente não vai ter conhecimento, a gente vai ter sabedoria, que é algo muito melhor, porque a sabedoria é o conhecimento em prática. E isso é poder, isso é mudança, isso é transformação e transmutação. E a gente não cai mais nos mesmos hologramas da vida, nas mesmas armadilhas. E a gente se sente tão mais empoderado, tão mais revigorado, confiante para encarar os obstáculos da vida. Gratidão de verdade por mais um dia aqui compartilhando conhecimento, que ele se transforma em sabedoria aí do outro lado. Fico por aqui com o coração muito grato de verdade por tudo isso.